Boa noite, senhores e senhoras. Estamos novamente aqui para a nossa segunda aula de Direito Empresarial. Na primeira aula nós tivemos a oportunidade de ver toda a parte geral, a questão do que é empresário, como que se comporta o empresário, de que forma que ele é visto pela legislação nacional. Nós também aprendemos que o Código Comercial que existia até 2002, ele foi incorporado ao Código Civil como uma ideia do legislador de não repetir e de perceber que determinados assuntos eram interligados e que eles precisavam ser tratados de uma forma mais apropriada. Continuamos tendo um Código Comercial, isso não foi falado na primeira aula, mas pode ser reforçado agora no começo dessa segunda, que ele ainda continua valendo, mas exclusivamente para a parte de direito marítimo ou de transporte marítimo, e que ele está fora do Código Comercial. Existe uma discussão, que pode até ser tema de prova, porque está sendo analisado a questão de cair atualidades jurídicas nas provas. Se isso vier a acontecer, isso é uma questão bem apropriada para que se tenha na prova, é de como que o direito, de uma retomada de um Código Comercial, uma revisão do Código Civil e a retirada novamente dos temas empresariais do Código Civil. Mas isso ainda são conjecturas. Enquanto isso não acontece, nós vamos tratando da legislação vigente e de que forma que esses assuntos são tratados. O assunto que nós estamos faltando, que ficou faltando da aula passada, que nós ainda temos que tratar, é a questão do ponto empresarial. Nós falamos das questões de estabelecimento, mas nós não falamos do ponto empresarial. Então vamos falar do ponto empresarial. Desculpe, aqui estamos de volta. O ponto empresarial é aquele local onde se encontra o estabelecimento empresarial. Ele é uma propriedade do próprio empresário, ou da pessoa que vai cumprir com aqueles quesitos que nós falamos na primeira aula, ou ele é uma locação não residencial. Quando é propriedade, tranquilo, senhores. Ele é tratado pela legislação vigente do direito de propriedade, de posse, que é tratado dentro do Código Civil, e a legislação ordinária que deve ser coordenada, que deve ser considerada aí dentro disso. No caso de locação não residencial, a gente vai ter dentro da lei do inquilinato, nós vamos ter também as questões específicas a ambientes comerciais. Tendo isso em vista, a gente pode tratar dos seguintes aspectos aqui que a gente pode levantar em consideração. Eu deixei aqui uns pontos que achei que seriam interessantes para os senhores considerarem, para estudar para a prova e que podem levantar alguns questionamentos. O primeiro é que o empresário, no caso de uma locação não comercial, o empresário pode pleitear a renovação compulsória do contrato de aluguel, que é o artigo 51 da Lei de Locação, ou Lei do Inquilinato, que acaba tendo uma certa... ela é chamada das duas formas, mas em todo caso, na lei da locação está ali a renovação compulsória do contrato de aluguel. Ou seja, o proprietário ele tem que dar prioridade àquele ponto que é utilizado como um ponto empresarial, certo? Ele tem que dar prioridade à locação para o mesmo locatário. Existem as formalidades que devem ser consideradas. É um contrato escrito, com prazo determinado, uma duração mínima de 5 anos. Tem que ter, obviamente, está dentro das condições de empresário. E tem que estar há 3 anos no mesmo ramo de atividade, certo? E daí isso vai passar, podemos passar para o próximo ponto. Porque passando para o próximo ponto, a gente vai entender como tudo isso se correlaciona. Todas aquelas outras características que nós falamos anteriormente, tanto das questões materiais quanto das questões imateriais, e como que elas vão se correlacionar se por acaso um empresário tiver o interesse de, em algum momento, vender o seu negócio todo. E mesmo que haja um contrato de locação, no caso do ponto empresarial. Ok? A gente passa para o próximo slide. No próximo slide a gente começa a falar sobre essas questões de como transferir isso.